Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Hoje é 9 de abril de 2022. Nós estamos lendo o livro de Josué. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva. E nós vamos ler hoje a partir do capítulo 7 do livro de Josué. Os livros históricos da Bíblia. O pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que José enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas
virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, escondidos no chão da minha tenda com a prata, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué com todo o Israel levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: Por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Olha, gente, como é porque a palavra de Deus é para ser vivida, gente. Não é para beleza, não. A palavra de Deus não é para ser lida apenas para conhecer, não. É para ser obedecida. Então esse povo andou com Deus. Tinha Moisés para ensinar, depois teve Josué. E Deus falou: não aposte em nada daquela terra. Mas cresceu o olho quando viu uma capa babilônica, né, toda bordada com ouro, com prata. O olho dele cresceu. Ele cobiçou aquelas coisas. Gente, a palavra de Deus é muito séria. As coisas de Deus é muito séria, é para ser vivido. Não é para brincar, não, gente. Às vezes tem gente brincando com a palavra de Deus. Tá brincando de ser crente, brincando de ser cristão. Não esconde dos olhos de Deus, não adianta. Né? Você pode enganar a mim, pode enganar os irmãos da igreja, mas não engana a Deus. Tem que mudar de vida. Nossa vida aqui é muito passageira, gente. O mais que a gente viver aqui, 100 anos, que vive muito. Às vezes até ultrapassa os 100. Mas e a vida eterna? A eternidade é muito maior. A eternidade é sem fim. Onde nós vamos morar na eternidade? Se obedecermos a palavra de Deus, nós moraremos com o Senhor. Mas se não obedecermos, nós vamos morar no inferno. E lá a Bíblia fala que o bicho não morre, o fogo não apaga. Lá haverá pranto e ranger de dentes. A palavra de Deus é para nos ensinar a ir para o céu, a salvar a nossa alma. E somente está em Cristo Jesus a salvação. Então, se você tem amor à sua vida, entregue a sua vida para Cristo. Pede a Ele para perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida. Não adianta viver de aparência, porque no céu não vai entrar aparência. Né? Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece a nossa alma, o nosso coração, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Deus conhece a nossa vida. Então, se você tem conhecimento da palavra de Deus, se você gosta, se você quer ir para o céu, pega firme.
A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. O reino de Deus a gente consegue com esforço. Não é de brincadeira, não. Não é de aparência, não. Com aparência ninguém vai pro céu, não. Que adianta as pessoas ver que você é bonitinho, tem cara de crente, é bonzinho, se o seu coração é mau, se os seus pensamentos são malignos. Gente, vamos escolher, nós temos a oportunidade de ir para o céu. Vamos prosseguir. A destruição de Ai. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo. Capítulo 8, né, de Josué. Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Essa vez pode, viu? Quando Deus fala para não pegar, é para não pegar. É porque é lixo. Quando Deus falar para pegar, pode pegar. O negócio é obedecer. Se fizer pela sua vontade, não dá certo. Mas se obedecer a palavra de Deus, dá certo. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem. Atenção! Preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão, até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor os ordenou. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscados entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que paravam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nem um só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e, assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo
da sua oposição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que dessa subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas os dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras, que perdura até hoje. A renovação da aliança no Monte Ebal. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas, que a carregavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, que nós lemos em Deuteronômio 28, né, gente? Segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Essas bênçãos e maldições, gente, está escrito lá em Deuteronômio 28. Se você não está acompanhando tudo, você lê lá em Deuteronômio 28. Que a Bíblia fala: se ouvires a voz do Senhor e tiveres o cuidado de guardar todo o mandamento que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tem as bênçãos, depois tem as maldições. Mas tem que obedecer, né? Tudo tem um si. Se ouvir a voz do Senhor e tiveres o cuidado de guardar os mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. E depois também, se ouvir a voz do Senhor e não obedecer, as maldições virão sobre ti e te alcançarão. Então, tudo de Deus tem um si, né? Deus é justo. Até o juiz do mundo, o homem,
Ele julga segundo a reta justiça, né, do homem. Ainda mais Deus. Deus é perfeito. Deus julga segundo a sua reta justiça. E ele é um juiz justo. Então não vai ficar abençoando quem não obedece. Quem não obedece, infelizmente, tem que herdar as maldições mesmo. Capítulo 9 de Josué. A astúcia dos gibeonitas, o acordo com Josué. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Presta atenção, gente. Esses homens foram enganar Josué. Esses homens, né, tiveram um plano diabólico. Falaram assim: vamos enganar o Josué para que nós façamos uma aliança com ele, com o povo de Israel. Porque viu que o povo de Israel era um povo abençoado, era um povo próspero, um povo que tinha Deus, um povo que vencia as batalhas, um povo que tinha Deus que vencia por eles, né? Aí eles armaram uma cilada contra Josué para fazer aliança com Josué. Presta atenção. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles eram vizinhos, mas eles falaram que era de longe. Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos. Façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora estão seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim, mas não os atacaram. Porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes
que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Viu, gente? Naquela época eles juraram, né, de não matar esses homens. Deus tinha mandado matar todos. Eles estavam fora da cidade à hora de morrer. Aí depois fingiram que vieram de longe para fazer um pacto com Josué. Aí Josué jurou que ia poupar eles a vida. Então, acho que é por isso que Deus hoje promete o juramento. Promete não, proibiu no Novo Testamento. Jesus falou: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Né? Você não pode jurar pelo céu, que é o trono de Deus, e nem pelo seu corpo, nem pelos seus cabelos, que você não pode, nem pela sua cabeça, que você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Aí a Bíblia completa, fala assim: que seja sua palavra sim, sim, e não, não. E o que passar disso vem de procedência maligna. Então hoje, Jesus ensinou para não jurarmos. Ninguém pode jurar. Eu acho graça o povo do interior que fica assim: eu juro, por Deus do céu. Não sabe o que está falando. Nós não podemos jurar por nada. Tem gente que jura pela mãe, pelo pai. Não pode jurar por nada. A Bíblia fala: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Que seja sua palavra sim, sim, e não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então a gente vai aprendendo, né? Glória a Deus que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos continuar. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. É muito melhor, né, carregar água para a casa de Deus, ser lenhador, servir lá o povo de Israel, servir a casa do Senhor. Muito melhor do que morrer, né? Mas eles fizeram e ganharam isso em cima da mentira. Por isso que viveram debaixo de maldição. Viu, gente? Porque o mentiroso é o diabo. A Bíblia fala em João 8,44. Vós sois do diabo e sempre queres fazer a vontade do seu pai, que é mentiroso e nunca se firmou na verdade. Porque quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem fala mentira, a Bíblia fala que é filho do diabo. Então é melhor a gente viver na verdade. Viu, gente? A verdade, por mais que doa, Deus sempre nos honra. Porque viver uma vida de mentira é filho do diabo. Nós não podemos viver na mentira, porque se você quer andar na luz, seja verdadeiro. Vamos terminar esse vídeo. A partir de amanhã nós vamos ler a partir do capítulo 10 de Josué. Deus que abençoe, fiquem com Deus, a paz seja convosco, em nome de Jesus. Amém.